pessoal! Vimos na aula passada como reconhecer uma regra de 3 simples. Regra de 3 simples envolvem apenas duas grandezas. Mas, se na nossa situação um problema aparecer mais do que duas grandezas, estaremos falando de uma regra de 3 composta. Para isso, nós vamos analisar as grandezas envolvendo a situação problema duas a duas. Nesta situação aqui, por exemplo, uma escola de informática calculou que em 4 horas de funcionamento, 6 computadores consomem 4,8 kWh. Qual será o consumo de energia elétrica se 7 computadores ficarem em funcionamento por 3 horas nesta escola? Vamos primeiro fazer o registro de quais grandezas o problema traz. Ele traz a grandeza hora, 4 horas. Ele traz a quantidade de computadores. E o consumo em quilowatts-hora. Num segundo momento, a hipótese será de para 7 computadores funcionando em 3 horas, durante 3 horas, qual seria o consumo? Essa é a perguntinha do nosso problema. Para que possamos proceder à análise, nós vamos chamar essa perguntinha de X. E para que possamos analisar duas a duas cada grandeza, nós vamos fazer o registro, sempre comparando com a informação X. Então, nós vamos comparar quilowatts-hora com computadores. Por exemplo, com 6 computadores, o consumo é de 4,8 kWh. Quando eu trouxer a situação de 7 computadores, a quantidade de computadores aumentou. O consumo de energia também vai aumentar. Então, o número de computadores aumentou e o consumo de energia aumentou. Logo, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E quando elas forem diretamente proporcionais, nós vamos apresentar no mesmo sentido. Agora que já analisamos a grandeza computadores com o consumo de energia e percebemos que elas têm o mesmo sentido, ou seja, são diretamente proporcionais, nós vamos esquecer momentaneamente os computadores e vamos analisar o tempo, o número de horas em relação ao consumo de energia. Durante 4 horas, nós tivemos um consumo de 4,8 kWh. Em 3 horas, o número de tempo, a quantidade de tempo diminuiu. Logo, o consumo também vai diminuir. Isso significa que essas duas grandezas também são diretamente proporcionais. O próximo passo agora é escrevermos a proporção. Para isso, nós vamos cuidar para isolar sempre a grandeza que contém a variável x e ela igualar ao produto entre todas as grandezas mencionadas no problema. Então, como todas elas são diretamente proporcionais, vamos copiar elas todas como elas aparecem no problema. Isso significa que 4,8 está para x, assim como 6 vezes 4, 24, está para 7 vezes 3, 21. Pronto, agora que já conseguimos reduzir para uma razão antes da igualdade e outra depois, nós podemos multiplicar o produto dos meios e o produto dos extremos, fazendo 24 vezes x e 4,8 vezes 21.
Fazendo o cálculo, nós vamos ter 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Ao somar, baixa o 8, 6 mais 4, 10, sobe 1, 8, 9, 1, 10. Uma casa decimal. Vamos ter 24x igual a 100,8, ou que x é igual a 100,8 divididos por 24. Para dividir, nós vamos igualar as casas decimais, acrescentando a vírgula e um zero no divisor. 1008 divididos por 240 dá 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, sobe 1, 4 vezes 2, 8 e 1 que foi 9. Ao diminuir, nós deu 8, não vamos tirar nada, desce o 8. De 0 não podemos tirar 6, vai pedir emprestado, vai ficar valendo de 0. Emprestou 1, ficou valendo de 10. 10 empresta 1, fica valendo de 9. Empresta 1. 10 tira 6, 4. 9 tira 9, 0. Quando ficamos com a quantidade 48, 48 é menor que 240. Então, vamos pôr uma vírgula e um zero no quociente e um zero no resto. Ficamos com 480 para dividir por 240, o que vai nos dar 2. 2 vezes 240, 480 e resto 0. Então, nosso valor X, nosso consumo em kWh é de 4,02 para 7 computadores ligados durante 3 horas. Vamos ver outro exemplo. Para atender a uma encomenda de 15 mil panfletos, uma gráfica utilizou 5 máquinas de mesmo rendimento, que realizaram a impressão em 20 minutos. Quantos minutos são necessários para que 3 dessas máquinas imprimam 7.200 panfletos como estes? Então, o primeiro passo é fazer o registro das grandezas que traz o problema. Ele traz o número de panfletos, mil. Ele traz o número de máquinas, 5 máquinas, e traz o tempo da impressão, 20 minutos. A perguntinha do problema é: quantos minutos são necessários para que 3 dessas máquinas imprimam 7.200 panfletos? A exemplo da situação anterior, nós vamos informar a nossa perguntinha por X e fazer o registro de que é ela que nós vamos comparar com as demais. Vamos comparar com o número de máquinas. 5 máquinas fazem o serviço em 20 minutos. 3 máquinas, a quantidade de máquinas diminuiu. Se o serviço seguiu o mesmo, nós vamos levar mais tempo para realizar o serviço. Então, 5 máquinas levam 20 minutos. 3 máquinas, a quantidade de máquinas diminuiu, mas o tempo para fazer o serviço vai aumentar. Nesse sentido, nós temos 2 grandezas inversamente proporcional. Para fazer esse registro dessa inversão, é que nós vamos utilizar uma flechinha ao contrário da flechinha do X. Agora que nós já comparamos as máquinas com o tempo, nós vamos comparar os panfletos. 15 mil panfletos fazem o serviço em 20 minutos. 7.200 panfletos. A quantidade de panfletos diminuiu. Se a quantidade de panfletos diminuiu, o tempo para fazer essa impressão também vai diminuir. Logo, nós temos 2 grandezas que, comparadas, são diretamente proporcional. À medida que uma diminuiu,
a outra também diminuiu. Então, esta tem o mesmo sentido da flechinha do X. Agora, o segundo passo é como outro problema. É escrever a razão que contém a variável X e isolar ela para fazer o produto entre as demais grandezas. Com o seguinte cuidado, como essa flechinha aqui corresponde ao mesmo sentido da flechinha do X, esta nós vamos escrever ela como ela está. Já as máquinas, que é uma grandeza inversamente proporcional, esta nós vamos inverter a razão. Agora nós vamos fazer o produto. 20 para x, 20 está para x, assim como 15.000 vezes 3. 15.000 vezes 3 dá 45.000. Divididos por 7.200 vezes 5. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 5, 0. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 7 vezes 5, 35. E o que foi? 36. Agora, nós podemos fazer o produto dos meios e dos extremos. Vamos ter 45.000x igual a 20 vezes 36.000. Vamos ter, então, 45.000x igual 36 vezes 2, 72. Como nós temos que acrescentar mais um zero, 720.000. X é igual a 720.000 divididos por 45.000. Aqui nós poderíamos ter feito a simplificação, vamos fazer agora. Vamos cancelar os 3 zeros. Ficamos com o número 720 para dividir por 45. 72 cabe uma vez dentro do 45, que vai nos sobrar 12. Tira 5, sobram 7. Emprestou 1, ficou valendo 16. 6 tira 4, sobrou 2. 27. Baixando o 0, ficamos com 270. 270 divididos por 45 dá 6. 6 vezes 45, 270 e resto 0. Então, nosso x é igual a 16. Nossas máquinas vão produzir 7.200 panfletos em 16 minutos. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.